Olá, caros amigos, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Lançai as Redes nas Redes. Quero convidar você a participar desta nova formação. Aqui quem fala é o Padre Elvis. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative aí o sino de notificações para que as novas formações possam chegar até você. E divulgue também nosso canal, né? Divulgue aí o canal para que muitas pessoas possam também ser beneficiadas. Esperamos que ajude a todo mundo, né? Esperemos que ajude a todas as pessoas que buscam conteúdos interessantes sobre doutrina e espiritualidade da nossa fé cristã católica, né? Convido você a participar desta nova formação. Nós vamos tratar sobre um tema muito interessante e muito delicado, desses temas considerados hoje espinhosos, né? Nós vamos falar hoje sobre a virtude da castidade, nada menos, né? A virtude da castidade, onde nós estamos vivendo um tempo que podemos dizer, de uma espécie de silêncio impuro sobre a virtude da castidade, sobre a pureza, né? Um silêncio, não se fala pouco sobre essa virtude, né? O que é propriamente uma virtude? Virtude é um ato bom, né? Um ato excelente, né? Que se adquire com esforço, com constância, com determinação. Mas é também um dom que nós devemos pedir a Deus, né? Porque o Espírito Santo também age em nós, né? Nos dotando de força para saborear também as coisas boas e belas e sentir essa alegria, né? Do bem obrar, a alegria de fazer bem as coisas e alcançar a perfeição humana e espiritual. A virtude, portanto, é um ato bom, um ato excelente, que faz bem a pessoa e torna bom os seus atos, né? Isso é uma virtude, de maneira resumida, né? A virtude da castidade, portanto, é um ato bom, é obrar de maneira excelente, né? E por isso requer um esforço, requer também constância, requer também um exercício contínuo de luta contra aquilo que é contrário à virtude, que são os vícios, né? Então, nada que é bom se consegue sem esforço. Muito vale o que muito custa, dizia Santa Teresa d'Ávila, né? Nós vamos falar sobre a virtude da castidade e um pouquinho, alguns aspectos sobre o contrário, o que é contrário a essa virtude, né? Nós estamos vivendo no mundo hoje, um mundo erotizado, um mundo onde o liberalismo está à ordem do dia e tudo parece normal, inclusive o pecado e os vícios, né? Não somente não se promove a virtude, senão que, inclusive, né, se propaga os vícios, né? E isso é difícil, né? Um mundo onde nós respiramos esse ar impuro que nos contamina, nós temos que, meus irmãos, respirar o bom ar, né? Respirar o que é bom para poder sermos purificados. Nesse sentido, é importante conhecer o bem e buscá-lo, né? Pecados contra a castidade, né? Nós vamos comentar. Hoje o mundo diz muito, né? Assim, por que está mal? Por que eu não faço mal a mim mesmo? Qual é o problema? Se é algo que não fere os outros, se duas pessoas que querem se amar, né? Fazer o amor, qual é o problema? Se é algo humano, se é algo espontâneo, se é algo que está em nós e é prazeroso, e por que não viver intensamente, né? Pois os impulsos, os desejos, por que reprimir os desejos, né? Porque e a igreja é vista como, pois, uma realidade puritana, né? A doutrina que te impede de você ser aquilo que você está chamado a ser, né? Viver na espontaneidade dos impulsos, dos desejos, enfim, né? Nós estamos vendo esse liberalismo e essa desordem, né? A primeira consideração que nós podemos observar é que é uma desordem, uma desviação, né? A questão da luxúria. A luxúria é um pecado capital. Em que consiste essa desordem no campo da sexualidade? Em que consiste essa desviação, as desviações, né? Deus Nosso Senhor, meus irmãos, Deus Nosso Senhor nos dotou de inteligência e vontade, né? Isso nos distingue dos animais, né? Do resto dos animais. Por quê? Porque nossa inteligência e nossa vontade devem estar acima das nossas paixões, né? Nós não somos movidos só pelos impulsos, pelos desejos, pelas tendências da carne, né? Nós temos inteligência e vontade. E é a inteligência que, né, um dom, algo que é superior em nós, referido aos animais, é algo que nos faz superiores. A inteligência é o que capta o que está bem, o que é o bem, o que é bom, né? E o que é bom, né, nós vamos e fazemos.
E o que não está bem, o que não é bom, que a inteligência capta como algo que não é bom, nós evitamos. Isso é próprio do dinamismo da inteligência. Então, nesse sentido, o que não nos arraste aquilo que pede o nosso corpo. Por exemplo, quem quer fazer regime, né? Quem quer realmente fazer uma dieta e cuidar um pouco mais da sua saúde e do seu corpo, a inteligência, portanto, determina que você não pode comer qualquer coisa, né? Que você não pode, né? Pois aquilo que não é aquilo que é nocivo, aquilo que te faz engordar e gerar o sobrepeso, a inteligência diz que você não deve fazer e você não come, né? Isso todo mundo entende. Não é o corpo que arrasta você, o corpo que determina os impulsos, o desejo de comer, senão que a inteligência capta que não é bom, evito, é bom, eu assumo. A inteligência e a vontade devem, portanto, imperar sobre as paixões, né, da nossa carne. Quando o corpo quer e pede, mas não é razoável, não é conveniente. Então, quem vai determinar? É o impulso das paixões, dos desejos, ou a inteligência que capta o bem? Aquilo que é razoável eu faço, aquilo que não é razoável eu evito. Devemos dizer não ao corpo. E isso em tudo, em tudo. Nós temos que entender que o nosso corpo ele tem a dinâmica dos desejos, nós temos de colocar limites, e isso se refere a tudo. Por exemplo, o meu corpo pede que eu fique deitado o dia todo porque eu não estou com vontade de trabalhar, mas a inteligência diz que você deve, né, levantar e trabalhar porque você tem um compromisso, uma responsabilidade, e a vontade se impõe sobre o desejo de ficar deitado na cama o tempo todo, né? Não tenho vontade de tomar um remédio porque o remédio não é doce, é um remédio amargo. A inteligência diz que você deve tomar o remédio porque é importante, embora seja algo que é amargo, né? Não tenho vontade de rezar porque meu corpo dá preguiça e me arrasta para não fazer nada. A inteligência diz que você deve, né, se impor ao corpo e deve fazer aquilo que é certo, e a vontade se sobrepõe. Por isso nós devemos entender que nós não devemos ser movidos pelos desejos do corpo, da carne, senão por aquilo que a razão determina e a vontade, né, se implica ali. É muito importante termos em conta isso, né? Os instintos mais baixos nos puxa, né, para baixo, né? É como, por exemplo, né, eu que gosto muito de andar de bicicleta, é muito bacana você, por exemplo, ir em alta velocidade numa descida, né? A gente desfruta muito. Mas claro, né, está muito bem a velocidade, está muito bem, a gente desfruta, né, da velocidade, a adrenalina. Mas, claro, temos que seguir precauções. Temos que buscar cumprir as normas de segurança. Você não pode ir pela rua aí, né, a 200 por hora. O que vai acontecer? Pois você pode sofrer um acidente fatal, né? Então acontece igual com a sexualidade. Sexualidade é algo muito bom, é algo que Deus colocou na nossa natureza e é algo santo e é algo que está na nossa natureza, que é bom porque é criado por Deus e querida por Deus, né? Mas temos que seguir as precauções. A gente entende isso muito claro. A velocidade está muito bem, né? É muito intenso, adrenalina intensa, a gente desfruta, mas se não seguirmos as precauções, acontece com a sexualidade da mesma maneira, né? Está muito bem, foi Deus que criou, é algo bom, é algo querido por Deus, algo que causa desfrute, né? A gente desfruta de algo que é bom em si mesmo, só que temos que seguir as precauções que Deus estabeleceu. Não basta só dizer, né? Você pode ir a 200 por hora, mas põe o cinto de segurança, né? No acidente, a gente sabe que isso vai terminar mal, né? Então pode acarretar consequências terríveis se nós não seguirmos as normas, se não seguirmos as normas de segurança, né? Deus nosso Senhor quis que desfrutássemos das coisas. Também o Senhor quis que nós desfrutássemos da sexualidade, mas que deveríamos desfrutar da sexualidade de maneira ordenada, não de maneira desordenada. Essa é a questão do vício, da luxúria, e essa é a diferença entre a virtude da castidade. Se alguém sai dessa ordem, né? Se alguém sai, né, dos limites estabelecidos, acontece
como que igual que a velocidade, né? Você pode sofrer um acidente fatal, né? Por que é importante ter em conta isso? Porque somos pecadores, gente. Porque temos dentro de nós, pois, a marca do pecado original. Estamos feridos em nosso ser, também em nossa sexualidade. O ser humano é um ser tremendamente frágil. Somos tremendamente frágeis, né? E se não cuidamos do nosso coração, se não cuidamos do nosso ser, né, toda a pessoa inteira, ela sofre, né? Se nós, no âmbito da sexualidade, que envolve toda a pessoa, a sexualidade não é somente genitalidade, não é somente o desfrute de um prazer, né, que não envolve a pessoa, envolve toda a pessoa. E se fizermos de maneira desordenada, né, toda a pessoa sofre, né? Se você não está casado, né, e se não há compromisso, e se não há entrega, quando se abandona, por exemplo, né, não houve compromisso, não houve entrega, não estava casado, quando se abandona, causa um mal terrível nas pessoas, né? Então, por isso é importante, quando a igreja ensina sobre as normas a ser observadas, não é porque a igreja quer que sejamos como que puritanos, né? E consideremos a sexualidade como algo nocivo, senão que deve se desfrutar, mas de maneira ordenada, tal e qual Deus quis, tal como Deus criou, né? A finalidade para a qual Deus criou a sexualidade, né? Se nos deixamos levar pelas paixões, né, nós podemos estar criando aí dentro de nós um monstro incontrolável, né? Teve um caso, por exemplo, nos Estados Unidos, um caso bem conhecido, que chamaram um sacerdote para atender uma pessoa em confissão. E o padre, né, disse que sim, que iria, mas disseram ao padre, mas é na cadeia, né? Essa pessoa está presa e essa pessoa foi condenada à cadeira elétrica, né? Morrer na cadeira elétrica, ser executada na cadeira elétrica, né? O senhor poderia atendê-lo? O padre se dispôs a ir atender essa pessoa, né? E o padre o escutou em confissão. Essa pessoa estava prestes a ser executada. O padre pediu para essa pessoa, se ele assim quisesse, né, que relatasse a sua história, né, que ele testemunhasse a sua história. A pessoa aceitou, o padre, né, buscou os meios para que pudesse voltar na prisão e ele relatasse sua história. Foi permitido, ele considerou a permissão e ele gravou, essa pessoa gravou toda a sua história, o padre, né, depois de tê-lo escutado em confissão. E essa pessoa disse que tudo começou de maneira inusitada, por certo, né? Tudo começou quando ele passou pela rua e viu no lixo uma revista pornográfica, né? Ele não estava buscando aquilo, mas ele viu, aquilo chamou a atenção, né? E ele começou a se envolver com aquelas coisas, começou a gostar, começou a buscar, né? Isso lhe levou a prostituição. Ele começou a buscar casas noturnas para se prostituir, né? Como custava muito dinheiro, né? Aquilo ele não dava conta porque não tinha condições. Então ele passou pela cabeça de raptar jovens para abusar delas sexualmente. E ele começou a fazer isso, né? Ele seduzia jovens e começou a raptá-las, sequestrava pessoas e abusava dessas pessoas. Claro, com medo dessas pessoas depois reconhecê-lo e denunciá-lo, ele as matava e desfazia do corpo, né? E entrou nessa dinâmica até que foi pego, né? A polícia foi descobrindo vários casos semelhantes, foi investigando e encontrou, né, nesse caso, pois, o estuprador, e essa pessoa foi pega e foi condenada à morte, né? Que grave foi isso, né, gente? Olha só, a coisa que começou com uma revista pornográfica, com masturbação, com prostituição, depois foi levando a pessoa a uma degradação moral terrível e acabou matando a pessoa, né? Ou seja, levou à morte, né? Literalmente, né? A paixão da sexualidade unida à violência. Sempre teve crimes de paixões desses aí, né, que a gente vê nas notícias, e isso é grave, né? E ele, olha, esse senhor, ele não se desculpava, ele reconhecia o erro, ele reconhecia que realmente errou, reconhecia que realmente tinha feito um dano terrível, mas ele afirmava que no primeiro momento ele não buscou isso, que ele não buscou se tornar o que se tornou, né? Isso foi crescendo como uma avalanche que acabou, pois, arrastando, né, a pessoa, né?
Por isso, né, quando a igreja fala dos pecados, das ofensas contra o sexto mandamento, é algo muito sério. É algo muito sério, né? O catecismo enumera pelo menos 5 pecados contra o sexto mandamento, contra, né, a virtude da castidade. Primeiro é a luxúria, né, que é a busca do prazer sexual a todo custo. É como o monstro que se está despertando dentro de nós, a luxúria, né? É buscar o prazer de forma desordenada, né? Não de forma ordenada, tal como Deus quis que desfrutássemos, né, do prazer sexual, mas é buscar o prazer pelo prazer de forma desordenada, né? O prazer sexual foi criado por Deus como algo bom, mas usado de maneira desordenada está mal, né? A masturbação, segundo ponto que o catecismo fala, né, a masturbação é buscar o prazer sexual de forma individual, né, a autoestimulação dos órgãos genitais de forma individual, né? Deus idealizou o prazer sexual com uma finalidade, né, com um sentido, tem um significado o prazer sexual, né? Não é a busca do prazer individual, senão que tem um sentido de união, unitivo, procriativo, e essa é a finalidade, né, do prazer sexual, né, que é consequência, pois, da entrega. Buscado de maneira individualista, desordenada, é uma desviação, portanto, um pecado. A fornicação, outro ponto que o catecismo cita também, que pois a sexualidade fora do contexto do matrimônio, né, antes de se casar, né, cometer o ato sexual, né, isso acarreta também muitos males, né? A pornografia, que é traficar com o próprio corpo, né, que é tirar a intimidade da pessoa para traficar, né, para adquirir benefícios, para adquirir dinheiro, né? A prostituição, né, pessoas que se vendem porque se vendem, né, pelo dinheiro, e pessoas que compram o prazer sexual, né, dessas pessoas que se vendem, né? Então é a busca do prazer, quem compra, né, compra o prazer, o outro vende seu corpo por dinheiro para quem busca o prazer, né? A prostituição. E o estupro, né, ou os abusos sexuais, né, que ninguém acha isso normal, mas o estupro, né, a violação é o monstro que nós deixamos crescer em nós. Esse né, assim, a gente vê que tem uma concatenação aí de desordem, né? A luxúria, né, a masturbação, fornicação, pornografia, prostituição, né, que pode degenerar até no estupro, na violação, que é o monstro que cresce em nós, né? Então, até aqui, meus caros, esta formação, espero que ajude a todos vocês a entender que a virtude da castidade é um dom, né, é um bem, né, é uma graça que devemos pois buscar com o nosso esforço, com a nossa luta diária e também contar com a graça de Deus. Para isso temos como recurso, né, a oração, né, os sacramentos da igreja, principalmente a Eucaristia e a confissão, também a penitência, né, e a mortificação, né, entre a luta entre nos deixarmos arrastar pelas paixões ou, né, ordenar segundo a reta razão, a inteligência e a vontade que se sobrepõe aos desejos, não há meio termo. Ou lutamos contra as desordens que há em nós, ou somos arrastados, né? Espero que te ajude nessa formação, né? Se você gostou desse conteúdo, deixa aí o teu like, deixa o teu comentário, compartilhe também com outras pessoas, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações e divulgue nosso canal. Espero que tenha ajudado você. Até a próxima, se Deus quiser. Deus abençoe.